Fala aí, meus heróis, tudo bem? Eu espero que sim. Hoje vamos dar continuidade ao assunto trabalho, potência, atrito, energia e conservação. Aqui quem fala é o professor Fábio Fabuloso e nós vamos ver a continuação desse assunto agora. Bom, vamos fazer um apanhado a respeito do que nós já vimos, tudo bem? Então vamos fazer esse apanhado. Olha só, primeiro vimos a respeito de trabalho e energia. Aí vimos a respeito do trabalho de uma força e colocamos como exemplo esse caso aqui, onde a gente vai puxar esse bloquinho numa distância D com uma força qualquer e um ângulo dessa força com a horizontal. Esse trabalho é simbolizado pela letra tal, mas também é simbolizado pela letra W. E o trabalho será a força vezes o deslocamento vezes o cosseno desse ângulo aqui. Quais as unidades do trabalho de uma força? Bom, sendo o trabalho uma transferência de energia, então a unidade é o Joule, que também é o Newton vezes metro. A força sendo Newton e essa distância sendo metro. Agora nós vimos também as consequências do ângulo, que é entre a força e a horizontal. Que consequências são essas? Bom, se o sentido for o mesmo do deslocamento, então o cosseno vai ser o ângulo vai ser 0 grau e o cosseno de 0 vai ser 1, então o trabalho é força vezes deslocamento. Se o sentido for contrário, então o cosseno vai ser de 180, que vai dar menos 1, então vai ser um trabalho negativo. Então por isso que o trabalho é menos força vezes deslocamento. Agora, quando for em direções perpendiculares, então vai dar 90 graus esse ângulo e o cosseno de 90 é 0, então o trabalho vai ser nulo. Isso a gente viu no vídeo anterior. A gente viu também que o trabalho de uma força é caracterizada por esse gráfico aqui, o gráfico força vezes deslocamento. E o trabalho é numericamente igual à área desse gráfico aqui. Fizemos um exemplo. E o trabalho resultante? O trabalho resultante será o trabalho de todas as forças. Tá? Então aqui nós explicamos essa figura e aqui é o trabalho a gente calcula o somatório do trabalho dessa força, do trabalho da força de atrito, do trabalho da força peso, do trabalho da força de reação normal. Nós vimos que esses dois trabalhos aqui no final das contas vão se anular. Nós vimos também a respeito da energia cinética. Vimos que a energia cinética é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Vimos também que a unidade de energia cinética, sendo energia, também é Joule. A massa no sistema internacional é o quilograma e a velocidade é o metro por segundo. Vimos também a respeito do teorema energia-trabalho, onde o trabalho resultante é a variação da energia cinética. Obviamente que, sendo variação, vai aparecer energia cinética final menos energia cinética inicial. E isso daqui, fazendo essa subtração, o trabalho vai ser, o trabalho resultante será esse delta aqui, essa variação da energia cinética. Certo? Então agora sim, vamos começar. Sistemas conservativos. Em uma trajetória fechada, as forças cuja soma dos trabalhos é nula, então quando o trabalho resultante ali, a soma de todos eles é nulo, então a gente pode dizer que as forças são conservativas. Mas e se não for conservativo? Bom, se não for conservativo, ele vai ser não conservativo ou também chamado de força dissipativa. Mas, olha só,
Quais são as forças conservativas? Aqui temos exemplo, ó, a força peso, a força elástica, a força elétrica. Então todos esses daí são exemplos de forças que são conservativas. Agora, quando a força é dissipativa? Bom, o exemplo de força dissipativa é a força de atrito, onde você, um exemplo, esfregando uma mão na outra, essa energia aí vai se dissipar em forma de quê? Em forma de calor. Na resistência do ar também, a resistência do ar é uma força dissipativa, vai dissipar a energia aí. Então, as forças podem ser consideradas conservativas e dissipativas. Agora, quais as implicações de uma força ser conservativa? Bom, significa que independente da trajetória, isso aqui é muito, muito importante, independente da trajetória, caso ele volte para o mesmo ponto de onde partiu ou para o mesmo nível de referência, o trabalho será nulo. Se a força for conservativa, então não importa a trajetória, aquela partícula volte para o mesmo ponto de onde partiu ou vá para o mesmo nível de referência de onde ele partiu, então o trabalho aí ele vai ser nulo, não depende da trajetória. Agora, vamos ver esses sistemas conservativos em vários tipos de energia. A primeira delas, energia potencial gravitacional. Agora veja só, a variação da energia potencial gravitacional está relacionada ao trabalho da força-peso. Então, a aceleração da gravidade, assim como a força-peso, tem direção apontada para o centro do planeta. Obviamente, a energia potencial é gravitacional, vai ser apontada para o centro do planeta. Agora, esse é o conceito. Como é que a gente matematiza isso daí? A gente vai matematizar a respeito assim. Temos o símbolo de energia potencial gravitacional, nesse caso aí, é M, G e H. M de massa, G de aceleração da gravidade e o H de altura. Como é que eu posso memorizar isso daí, fabuloso? Bom, memoriza assim: a energia potencial é a mulher grávida no hospital. M de mulher, G de grávida e H de hospital. Mulher grávida no hospital. Rápido você vai memorizar isso daí. Agora, sendo energia, a energia é em joule. Então, olha só, meus heróis, energia em joule. A massa no sistema internacional, quilograma. A aceleração da gravidade, metros por segundo ao quadrado. E a altura sendo em metros. E a altura sendo em metros. Agora, veja. Repare que se calculássemos o trabalho, se a gente calculasse o trabalho do peso, da força-peso, então vamos chegar em qual conclusão, em qual expressão? Olha só, o que é a força-peso? Força-peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, substituindo essas duas letras pela força-peso, que é P, então olha aqui, meus heróis, força-peso. Então, o trabalho da força-peso é P vezes o D. Expandindo a força-peso e chamando a H de distância, então a gente chega nessa expressão que eu havia te falado lá em cima. Bora fazer uma questão? No dia 23 de janeiro de 2018, a cidade de São Paulo ganhou a sua estação de metrô de número 72. Eu não sei falar isso daqui, parece que é 72ª, mas enfim. A estação Higienópolis Mackenzie, que faz parte da linha 4 amarela.
Então aqui é a estação Higienópolis da Mackenzie. A estação é totalmente acessível aos usuários com deficiência e mobilidade reduzida. Os pavimentos contam com 5 elevadores que fazem a interligação da rua com o mezanino e com as plataformas, além de 26 escadas rolantes e 13 fixas. Suponha-se que uma pessoa com massa 80 kg, veja que eu estou separando aqui as coisas que a gente supostamente vai utilizar. Então é assim que você deve fazer quando você fizer, né, os exercícios. Deve fazer desse jeito que eu estou fazendo aqui, sublinhando as partes mais importantes e sublinhando enquanto você está fazendo a primeira leitura, vendo qual é a coisa mais importante que tem ali. Rejeite os elevadores e as escadas rolantes. Então suponha-se que uma pessoa com massa 80 kg rejeite os elevadores e as escadas rolantes e disposta a emagrecer, dissipando a sua energia, suba diariamente os 25 metros de profundidade da estação. Tá a fim de emagrecer mesmo, hein? Continuando a questão, considerando-se a aceleração gravitacional de 10 metros por segundo ao quadrado, considerando também uma caloria equivalente a aproximadamente 4 joules, então aqui a questão já está dizendo que caloria é uma unidade de energia. E olhando aqui, ainda não li tudo, mas já olhando aqui para as alternativas, calorias, no caso aqui quilocalorias, quilocalorias. Então ele quer de alguma forma que converta a resposta, quando a resposta for em joules, ele quer que converta para calorias. Mas o que ele quer? Vamos ler de novo. Equivale aproximadamente a 4 joules em 5 dias. A energia dissipada por essa pessoa é igual a quanto? Então qual é essa energia dissipada dessa pessoa de 80 kg subindo diariamente 25 metros de profundidade da estação? Positivo? Vamos resolver. Primeiramente, vamos calcular a energia dissipada em 5 dias. Essa energia será equivalente à energia potencial gravitacional. Ela não está subindo? Ela não está subindo? Então vai subir 25 metros da estação. Então, utilizando já a energia potencial gravitacional. Mas Fabuloso, por que eu vou utilizar a energia potencial gravitacional? Porque ele vai subir, vai ter altura. E utilizando, eu tenho o metro, eu tenho a massa, eu tenho ali a altura. Então, olha só, mulher grávida no hospital, MGH. É exatamente essa equação que vamos utilizar. O que mais? Vamos substituir os valores. Ele não tem 80 kg? Está aqui. A aceleração da gravidade não é 10? Está aqui. A altura não é 25? Está aqui. Fazendo esse cálculo, dá 20.000 joules. Essa é a energia potencial. Agora, lembra do que eu falei aqui no início? 1 kg, uma caloria equivale a 4 joules. Basta fazer uma regra de 3 simples ali, e aí você vai achar que vai ser esse 20.000 joules vai ser 5.000 calorias. Como é que faz a regra de 3? Bom, se uma caloria é 4 joules, então 20.000 joules vai ser X. Aí calcula, dá 5.000 calorias. Agora, só que essa energia aqui é só para um dia. Só que ele quer para 5. Pega esse valor, multiplica por esse 5. 5 vezes 5.000 vai dar 25.000 calorias. Então vamos ver aqui, 25.000. Ah, Fabuloso, não tem 25.000 calorias aqui. Mas olha só. Eu vou pegar a caneta aqui.
ele é um prefixo que simboliza 1000. Ou 10 a terceira. Então esse prefixo 1000 significa, esse prefixo quilo significa 1000 ou 10 a terceira. Não tem 3 números? 10 a terceira. Então olha aqui, 25.000 são justamente 25K. 25K, 25 kcal, 25 quilocalorias. Então olha aqui, meus heróis, a alternativa E. Facinho, né? Vamos para essa segunda. Um pêndulo ideal, formado por uma esfera presa a um fio, oscila em um plano vertical sob a ação da gravidade, da tensão no fio e de uma força de atrito entre o ar e a esfera. Ele está aqui considerando a força de atrito entre o ar e a esfera, a força de resistência do ar. Considere que essa força de atrito seja proporcional à velocidade da esfera. Assim, é correto afirmar que no ponto mais baixo da trajetória, vamos ver, a energia cinética é máxima e a perda de energia mecânica pelo atrito é mínima. A energia cinética e a potencial são máximas, isso no ponto mais baixo. A energia cinética e a perda da energia mecânica pelo atrito são máximas. E a perda da energia mecânica pelo atrito são máximas. A energia cinética e a potencial são mínimas. O que é que você acha? Tá aqui o pêndulo. Então, enquanto ele está fazendo aqui o movimento de pendular dele, veja o que vai acontecer. Nesse ponto, aqui nesse ponto, ele tem uma energia potencial gravitacional máxima. Quando chega aqui embaixo, ele perde, conforme ele vai descendo, ele vai perdendo essa energia potencial e vai ganhando energia cinética e vai ganhando velocidade. Então, quando ele chega exatamente nesse ponto, ele tem uma, como a referência é aqui mesmo, então ele tem uma energia potencial nula e tem energia cinética máxima. Agora, conforme ele vai subindo, vai diminuindo a velocidade e ganhando altura. Diminui velocidade até a velocidade ser zero. Quando a velocidade é zero, então a energia cinética é zero. Como ele ganhou a altura máxima aí, ele tem energia potencial gravitacional máxima. Em um pêndulo simples, o ponto mais alto, a energia potencial gravitacional é máxima, visto que a altura é máxima em relação ao referencial. Entretanto, nesse ponto, a energia cinética é nula, uma vez que o pêndulo não possui velocidade. Vamos continuar analisando. Por outro lado, no ponto mais baixo, que é justamente onde a questão quer, a energia potencial gravitacional é nula, visto que a altura é zero em relação à linha referencial. Já a energia cinética é máxima, já a energia cinética é máxima no ponto mais baixo, visto que a velocidade é máxima. Pense quando a energia potencial gravitacional é nula, ela deve ter sido convertida em alguma outra forma de energia. Qual outra forma de energia? Certo? Contudo, nesse caso, por que nesse caso? Porque uma parte da energia foi perdida devido ao atrito com o ar, tá? Então não foi totalmente ali convertido a energia potencial gravitacional com a energia cinética no ponto mais baixo.
Então, sendo o atrito com A proporcional à velocidade, quanto menos velocidade, menos atrito. Quanto mais velocidade, mais atrito. Quanto mais velocidade, mais energia cinética, mais atrito, no ponto mais baixo da trajetória. Este também será máximo. Então, meus heróis, qual é a alternativa? A energia cinética é máxima no ponto mais baixo. A energia cinética é máxima e a perda no ponto mais baixo. E a perda da energia mecânica pelo atrito é mínima? Ou será a energia cinética e a perda de energia mecânica pelo atrito são máximas? Claro, né, meus heróis? É essa daqui que é a alternativa correta. Vamos ver outro item. Energia potencial elástica. A energia potencial elástica está relacionada com o trabalho que uma mola pode realizar ao tentar retornar para o seu estado de equilíbrio. Então, energia potencial elástica, mola. Essa energia potencial ela está relacionada com a constante elástica K e está relacionada também com a deformação X. Claro, no sistema internacional, a deformação será em metros e a deformação será em Newton por metro. E qual é a constante da energia elástica? Qual é a unidade de energia elástica? Unidade de energia, sendo energia é joule. Energia elástica é joule. Energia potencial gravitacional, joule. O trabalho. Bom, o trabalho é transferência de energia. Qual é a unidade? Joule. E como é que a gente vai matematizar a energia potencial elástica? Vai depender aqui da constante elástica do material, vai depender da deformação elevada ao quadrado da mola e tudo isso dividido por 2. Então essa é a equação da energia potencial elástica. Agora, só fazendo uma observação aqui, para você não confundir energia potencial elástica com força elástica. Primeiro, energia elástica, unidade joule. Força elástica, unidade Newton, tá? Então, energia elástica, joule. Força elástica, Newton. Energia potencial elástica, K vezes x quadrado sobre 2. Força elástica é aqui a lei de Hooke, K vezes x. Só para você não ter, essa observação para você não se confundir. Vamos fazer uma questão. Fundamentado em pesquisas científicas, fundamentado em pesquisas científicas, o método Pilates tem se mostrado eficaz no trabalho postural dos pacientes por meio de exercícios fisioterapêuticos. Considere que durante um exercício, um paciente distende uma mola de 12 centímetros. Já presta logo atenção nesses detalhes aí. Apareceu centímetro, presta logo atenção. Por quê? Porque mais aqui na frente você vai ver que a constante está em metros. Então só presta atenção nesses pequenos detalhes aí. Sabendo que a constante de elasticidade é 200, então está aqui a constante, 200 newtons por metro. Julgue as alternativas que se seguem. 1. Quando distendida, a mola exerce sobre o paciente
exerce sobre o paciente uma força máxima de 24 newtons. 2. O trabalho realizado pelo paciente para distender a mola 12 centímetros é nulo. 3. O trabalho da força elástica corresponde a 1,44 joules. 4. Na fase de elongação da mola pelo paciente, o trabalho é classificado como resistente. 5, que está errado. 5. O trabalho da força elástica será classificado como motor. O trabalho motor é quando o trabalho é positivo. Apenas, preste atenção nessas palavras, somente durante a fase de restituição da mola, ou seja, quando a mola retorna à sua posição de equilíbrio. Vamos ver então? Vamos analisar então essa primeira alternativa. Essa primeira alternativa, ela é verdadeira. Por quê? Porque a gente viu agora há pouco, naquela observação, que a força elástica é Kx. A força elástica é Kx. Então vamos fazer um calculinho aí. Quando distendida, a mola exerce sobre o paciente uma força. Então vamos calcular essa força. Bora ver se é mesmo 24 newtons. Sabendo que o K é 200 e sabendo que o X, que é a distensão, é 12 centímetros. Lembra que eu falei para você prestar atenção nesse detalhe? Porque temos que transformar o 12 centímetros em metros. Então, sabendo que 1 metro são 100 centímetros, então 12 centímetros vai ser X. Então vai ser o 12 dividido por 100. Já convertendo isso daqui. Isso vai dar 24 newtons. Ora. Não é exatamente isso que a número 1 queria? Então por isso que a afirmativa 1 está correta. Agora olha esse 2. O trabalho realizado pelo paciente para distender a mola 12 centímetros é nulo? Será? É falso. Porque o trabalho não é nulo. A força não é perpendicular. E também essa força não tem módulo zero. Tem uma força lá. Tá? Então, quando é que o trabalho vai ser nulo? Quando a força de deslocamento for perpendicular. Isso a gente viu logo no início aqui dessa aula. E também, porque o trabalho não é força vezes deslocamento vezes o cosseno. Então quando a força também vai ser, quando for zero, também o trabalho vai ser nulo. Tá? Então, olha só. O trabalho realizado para distender a mola é nulo? Não. E aí, já aproveitando e fazendo esse 3, ó. Esse 3. O trabalho da força elástica corresponde a 1,44 joules. Tá aqui. Sabendo que a energia potencial elástica é Kx² sobre 2, substitui esses valores aí. O K, 200 Newton por metro. O X, 12 centímetros, que é 0,12. Eleva ao quadrado e divide por 2, dá certinho. 1,44 joules. Então, obviamente que o 3 está correto. Agora o 4. Essa 4 aqui a fase de elongação. O trabalho é classificado como resistente. Quando o paciente aplica uma força contra a força elástica, é justamente isso que ele faz na mola. Quando tu estica a mola, ela força você a voltar para o equilíbrio dela. E quando você aperta a mola faz com que ela empurre a sua mão para voltar à posição de equilíbrio. Então sempre esse trabalho aí vai ser um trabalho resistente contra a força que você está fazendo. Por isso que essa 4 é verdadeira.
E a 5 é verdadeira? É. O trabalho da força elástica será classificado como motor? O trabalho da força durante a fase de restituição? Sim, durante a fase de restituição, sim, ele vai no mesmo sentido. Portanto, é um trabalho motor. Então, esse gabarito será VFVVV. Vamos ver mais o item. Conservação da energia mecânica. Agora, vamos considerar o seguinte. A energia mecânica seja composta, tá, por 3 coisas. Quais são elas? Energia cinética, energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. Se o sistema for conservativo, então a energia mecânica vai se conservar. Se for conservativo, significa o quê? Significa que não vai dissipar nada. Não vai ter força de atrito e também não vai ter força de resistência do ar. É conservativo. Então, quando o sistema for conservativo, a energia mecânica se conserva. Agora, a soma deles 3 em um dado ponto inicial vai ser exatamente igual à soma desses mesmos 3 no ponto final. Então, isso que é conservação da energia mecânica. É a energia mecânica antes do fenômeno será igual à energia mecânica depois do fenômeno, tá? Então, isso é conservação da energia mecânica. Por outro lado, caso existem forças dissipativas, então essa diferença aí já não vai ser dessa forma, tá? Porque vai ser dissipado de alguma forma a energia, seja dissipado em forma de calor, dissipado em forma de som, também pode ser dissipado. E falando, e antes disso, faltou explicar essa parte, que é a somatória dos 3, né? A energia cinética antes, somada com a energia potencial gravitacional antes, e ainda somado com a energia potencial elástica antes. Vai ser exatamente igual a energia cinética, energia potencial gravitacional e energia potencial elástica depois do fenômeno. Vamos fazer uma questão, meus heróis. São várias as reportagens veiculadas na mídia que mostram pessoas tentando construir um motor que não necessita fornecimento contínuo de energia externa para funcionar, algo que se denomina moto perpétuo. Nossa, cara, tenho certeza que você já viu muito já desses vídeos aí no YouTube, nos vídeos do Face, esse moto contínuo aqui, tá? Essas fake news, que na verdade são fake news. Essas máquinas têm como objetivo gerar energia para manter o seu próprio movimento, bastando dar um impulso inicial, e o movimento se dará de forma perpétua. Se essa máquina funcionasse, necessariamente estaria violando o que, meus heróis? Lei da conservação de energia? Primeira lei de Newton? Lei da conservação da quantidade de movimento? Lei da gravitação universal? Ou equação geral dos gases? Dá um pause aí e responde. Veja só, motores que não necessitam de fornecimento contínuo de energia externa são impossíveis, meus heróis, de serem construídos, porque, segundo a mecânica clássica, viola a lei da conservação da energia. Lembra do que eu falei agora há pouco? A somatória das energias antes tem que ser exatamente igual à somatória das energias depois, tá? É a conservação da energia mecânica. Além disso, ainda viola a segunda lei da termodinâmica, que nós vamos ver mais lá na frente. Essas leis pregam que não é possível que exista um processo ideal, ou seja, 100% conservativo. Então, naquele esquema ali, sempre vai ter
um atrito, sempre vai ter ali força de resistência do ar. Então, na realidade, não existe um processo ideal, não existe uma máquina ideal, perfeita, 100% conservativa. Então, a tendência desse motor é dissipar a sua energia e tender a um estado de energia nula. Obviamente, então, o que a pergunta necessariamente estaria violando o que? A lei da conservação da energia. O que é a primeira lei de Newton mesmo? A lei da inércia. Conservação da quantidade de movimento, nós vamos ver mais lá na frente. Conservação da gravitação universal, vamos ver lá na frente. Equação dos gases, equação geral dos gases, a gente vai ver lá na frente. Mesmo não sabendo desses conceitos, mas dava para entender que o moto perpétuo, ele viola a lei da conservação da energia. Ok? Vamos ver. Vamos para frente. Vamos ver potência. Veja só. Vamos para o conceito. Potência é definida como a taxa de variação do trabalho. Então, a gente calculou o trabalho da força-peso, o trabalho da força elástica. Agora, quando varia, quando esse trabalho não é constante, quando varia, aí a gente vai ter como resultado a potência. Então, a taxa de variação do trabalho de uma força com o tempo, ou seja, informa o ritmo com que uma força gera trabalho. Como é que a gente vai matematizar isso daí? A gente vai matematizar da seguinte forma: o trabalho dividido pelo tempo. Então, isso daqui que é a potência, é o trabalho dividido por tempo, energia dividido pelo tempo. Então, quanto é que eu vou trabalhar aquela energia naquele período de tempo? E as unidades, fabuloso? As unidades, bom, trabalho é energia, é joule. O tempo em segundo, tudo no sistema internacional. Então, se é trabalho dividido pelo tempo, então é joule dividido pelo segundo. Agora, em homenagem a um cientista chamado James Prescott Watt, a potência tem unidade watt ou unidade watt. Para a gente falar rápido, eu falo logo watt do que watt. Mas aí você vai ver que às vezes eu falo watt, às vezes eu falo watt, tá? Não tem problema nenhum. Agora veja só, meus heróis. Um automóvel com motor 1.0 é necessariamente menos potente que um equivalente motor 1.6. Então, você já viu motor 1.0 e 1.6. O meu 1.6 aqui é mais potente do que o 1.0. Não, meus heróis. Os motores mais modernos tendem a gerar mais potência se comparados com os antigos. Então esse negócio de 1.0, 1.6 representa só o volume de mistura combustível com ar que o motor é capaz de queimar a cada ciclo, tá? Então não é porque é 1.0 ou 1.6 que é mais potente. Esse negócio aí de 1.0, 1.6 representa só o volume de mistura. Outra coisa que eu queria te colocar aqui é a potência de um motor a combustão interna usado em veículos costuma ser representados em cavalo-força ou também chamado de cavalo-motor, cujo símbolo é o CV. Então, fazendo a conversão, um cavalo-força, um cavalo-motor corresponde a 735,5 watts. Precisa decorar isso daí, fabuloso? Não precisa decorar.
eu trouxe só para te ter uma ideia disso daí. Isso nos remete à principal fonte de erros em questões que envolvem a potência de uma força, as unidades. Ok? Vamos lá. Falando em unidade, vamos nos alinhar. O watt é unidade de potência, beleza? Isso eu já te falei. O joule é unidade de quê? De quê? Eu já venho falando desde o início. Unidade de energia. Energia, joule. Potência, watt. Essas duas estão relacionadas da seguinte forma. Um watt é um gasto de energia em joules dividido a cada segundo. Tá? E essa é a definição de watt. Isso a gente viu agora há pouco. Agora, tu tem uma energia de conta de luz, tu tem uma conta de luz aí, conta de energia aí perto. Então, mesmo você não tendo, mas você notou que a sua fatura é calculada em função de quilowatt-hora. Quilowatt-hora. O que será esse quilowatt-hora? Bom, é unidade de energia, unidade de potência ou nenhuma das duas alternativas? Ha! Pegadinha do malandro! O quilowatt-hora é unidade de energia. O quilowatt-hora é unidade de energia, assim como o joule. É mesmo, fabuloso? É. Então não caia nessa pegadinha. Você deve estar perguntando por que de a concessionária elétrica de sua cidade não usar o joule. Quanto deu a energia do fabuloso aí? Rapaz, olha, deu 720 milhões de joules nesse mês. Cara, muito estranho. Então isso daí, esse valor não é muito interessante para a empresa e nem para o consumidor trabalhar. É muito estranho. Se o watt é uma unidade de potência, por que o quilowatt não é também? Para começarmos, nunca escreva quilowatt por hora. Não é assim. Eu vou até colocar na caneta, porque não é assim que se escreve, tá? Não é assim. Se trata de quilowatt vezes hora. Esse sim, tá certo. É uma multiplicação. O K, eu acabei de te falar, é um prefixo do Sistema Internacional e representa 1000, ou 10 a terceira. Ciente disso e de que uma hora tem 60 minutos, então cada minuto tem 60 segundos. Então fica assim: 1 quilo, ou seja, 1000 watt-hora. Hora é 60 vezes 60. 1000 watt vezes 60 vezes 60. Então 1 kW, 60 vezes 60, 3.600. Então, como 1 watt equivale a 1 joule dividido por 1 segundo, então aqui, esse watt aqui é 1 joule por 1 segundo. 1 joule por 1 segundo. Ou seja, vou colocar a caneta aqui. Esse segundo cancela com esse segundo. Esse segundo cancela com esse segundo. Ficando esse 3.600 vezes 1000. Confere quantos zeros tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Como vamos colocar como vamos colocar na unidade da notação científica, então a gente coloca a vírgula aqui. Temos quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5 e mais uma casa aqui, 6. Por isso que fica 10 a sexta. Então fica 1 kWh é o equivalente ao que? A 3,6 vezes 10 na sexta joule, tá? Então, qual é o quilowatt-hora? É unidade de energia? Sim. O joule é unidade de energia? Sim.
Isso nos leva a outra conclusão lógica. Se a potência é energia dividida pelo tempo, então a energia equivalente à potência, então a energia é equivalente à potência multiplicada pelo tempo. Sim, basta colocar esse tempo aqui e multiplicar aqui, ó, passar para esse lado da equação. Então, o trabalho é a potência vezes o tempo. É energia em função da potência e do tempo. Vamos resumir esse negócio aí, meus heróis. Assim, o trabalho, cujo símbolo é o W, também é o tal, é uma forma de energia. O trabalho é uma forma de energia. E tem como unidade o joule. E a potência? A potência relaciona a energia com o tempo. E tem como unidade o watt. Perfeito? Vamos fazer uma questão. Para subir pedalando uma ladeira íngreme, o ciclista ajusta as marchas de sua bicicleta de modo a exercer a menor força possível nos pedais. Assim ele consegue pedalar com muito menos esforço. Porém, ele é obrigado a dar muitas voltas no pedal para um pequeno deslocamento e demora mais tempo para chegar ao topo. Isso aí você já faz isso daí. Você vê que quando você muda a marcha, muda para uma marcha mais leve, isso acontece mesmo. Você, apesar de ficar mais leve, mas você dá muitas voltas ali no pedal e aí demora mais tempo para chegar ao topo. Com o procedimento de trocar de marchas, podemos afirmar que o ciclista aumenta o trabalho realizado pela força gravitacional, diminui a potência aplicada aos pedais, diminui a sua energia potencial, aumenta a sua energia cinética, aumenta seu momento linear? Responda. Veja bem, o peso é uma força conservativa. Isso a gente viu anteriormente. Portanto, a energia potencial gravitacional necessária para chegar até o topo da ladeira será a mesma, indo devagar ou rapidamente. E se ele fizesse uma curva e mudasse ali a trajetória? Bom, nós estamos analisando só o peso sendo uma força conservativa. Lembra do que eu te falei? Da conservação da energia mecânica? Então, o fenômeno antes é igual ao fenômeno, a energia antes é igual à energia depois do fenômeno. Como a potência de uma força é definida pela razão da energia pelo tempo, trabalho dividido pelo tempo, e esse trabalho sendo o trabalho da força-peso, então, quanto maior for o tempo, menor será a potência, inversamente proporcional. Maior é o tempo, menor é a potência. Outra forma de interpretarmos essa questão seria pensarmos que a energia... Sim, aí qual é a alternativa, Fabuloso? Bom, quanto maior for o tempo, menor é a potência. Tem algum aqui? Aumenta o trabalho realizado pela força gravitacional. Aumenta o trabalho? Não, porque o trabalho é constante. Diminui a potência aplicada aos pedais. Menor, quanto maior for o tempo, menor será a potência. Aqui ele fala que demora mais tempo. Maior o tempo, menor é a potência. Então a resposta é essa daqui. Diminui a potência aplicada aos pedais.
Agora, outra forma de interpretarmos essa questão seria pensarmos que a energia que o ciclista transfere dos seus músculos para a bicicleta flui numa taxa menor, quando em uma marcha que necessita de uma força menor. Tá? Então, se a força é menor, menor é a potência aí. Outra questão. O aluno deseja calcular a energia envolvida no cozimento de um certo alimento. Para isso, verifica que a potência do forno utilizará é de 1000 watts. Ao colocar o alimento no forno e marcar o tempo ΔT, gasto até o seu cozimento, ele concluiu que 3 minutos era o bastante. Dessa maneira, a energia necessária para cozinhar o alimento é de quanto? Veja aqui que está, com exceção aqui dos minutos, mas aqui está tranquilo, porque aqui está em watt, aqui está em joule. Então, só o que provavelmente a gente vai ter que converter aqui é esses minutos aí. Vamos lá. Se a potência nos foi fornecida em watts, então devemos trabalhar com o tempo em segundos. É exatamente isso que eu te falei. E a energia tem que ser em joules. Tudo no sistema internacional aí. Então, se o minuto são 60 segundos, então 3 minutos vai ser 3 vezes 60, ou seja, 180 segundos. Esse é o tempo que nós vamos utilizar, beleza? Outra coisa, como a potência é a energia dividido pelo tempo, e essa energia aí é exatamente o que ele quer, então basta fazer o seguinte: a potência ele já deu, que foi em watt, foi 1000 watts. O tempo a gente acabou de calcular, 180 segundos. Então basta pegar esse 180 e multiplicar por esse 1000. Fazendo isso daí, dá 180 mil joules. Está aqui, ó, 180 mil joules. 180 mil joules. Ou, colocando aqui na notação científica, fica 1,8. Aí como é que faz? Vamos conferir aqui os zeros, ó. 1, 2, 3, 4 zeros. Só que para ficar em notação científica, o 18 não vale. Porque para ficar em notação científica tem que ser entre 1 e 9. Então desloca mais uma vírgula para cá. Então a vírgula fica aqui. Aqui já tinha 4 zeros. Com essa casa fica mais 1, fica 5. Por isso que fica 1,8 vezes 10 a quinta joules. Vamos para mais uma questão. Considere que um conjunto solar seja formado por 5 placas. Essa questão é uma questão de Enem. Essa questão aqui, presta muita atenção nela. É clássica de Enem. É formado por... Então, vamos lá. Um conjunto solar seja formado por 5 placas conversoras de energia solar em energia elétrica. Converte energia solar em energia elétrica. Admita que cada uma das placas fotovoltaicas possui uma área superficial de 2 metros quadrados. Tá em sistema internacional? Tá, bacana. E a intensidade luminosa média diária em certa região do Brasil seja de... Essa aqui é a intensidade luminosa. 1,5 watts vezes metros quadrados. Tá no SI? Tá tudo no SI. Tá bacana. Tendo o kit uma eficiência de conversão igual a 20%, a capacidade de geração energética mensal desse kit é de aproximadamente quanto? Veja que as alternativas está tudo aqui em SI. Tudo bacana aqui. Vamos lá. Vamos fazer. Me acompanhe. Veja que cada um dos painéis
é capaz de produzir quanto de potência? Bom, ele vai produzir a área, tá? Ele vai produzir como a intensidade, olha só, como a intensidade é watts por metro quadrado, então quando eu colocar a potência, esse metro vai passar multiplicando. Então por isso que fica a área vezes a intensidade. É fabuloso, mas tu não mostrou essa equação. Eu não mostrei, mas olha, eu inferi por aqui. Então esse não é watt por metro quadrado. Esse metro quadrado está embaixo, ele vai para o outro lado da equação multiplicando. Multiplicando com quem? Com a área. Tá? Então essa intensidade luminosa multiplica pela área. Essa área é 2 e a intensidade é 1,5, multiplica esses dois, dá 3 watts. Isso aqui é o que? É a potência. Agora veja só, o kit compreende 5 placas. Então é 5 vezes esse 3, porque esse 3 aqui que a gente calculou foi de uma placa. Então é 5 vezes 3, tá bem aqui. Mas não é tudo isso aqui que tem uma... Isso seria para uma placa 100%. Mas não é 100%, é 20% de eficiência. Então pega esses 3 vezes 5 e multiplica. Não é 20%? 20 dividido por 100, que dá 0,2. Fazendo esse cálculo, essa que é a potência que as placas fazem efetivamente. Mas isso daqui isso daqui a gente tem que fazer o seguinte, porque sendo essas médias diárias, isso daqui é uma média, é a conversão que faz por dia, mas ele não quer por dia, ele quer mensal, ou seja, ele quer mensal, mas isso daqui é para cada uma hora. Aonde que está escrito? Vamos lá. Ah, tá aqui, ó. Média diária. Então, quando eu converter essa energia em hora, né? Não é um dia. Um dia tem 24 horas. Então, fazendo essa potência, que foi 3, e multiplicando por 24 horas, então essa energia diária, energia de um dia, será de 72 watt-hora. Mas acabou aí, fabuloso? Não. Vamos lá. Ele quer para um mês. Então agora fica fácil. É 72 vezes 30 dias, que dá 2.160 watt-hora. Mas aí você está vendo aqui que está tudo em quilowatt. Aqui está tudo em quilowatt-hora. Então, fazendo a conversão, quilo é 10 a terceira. Então vamos voltar aqui 3 casas. 1, 2, 3. A vírgula fica bem aqui. Então é 2,16. Só que 16 está bem pertinho do 20. Por isso que fica então 2,2. Por isso que fica 2. Deixa eu apagar aqui. Acabei. Então por isso que fica 2,2 kWh aproximadamente. Ou seja, qual é a alternativa? A alternativa A. Rendimento. O rendimento é o seguinte: conforme eu havia falado anteriormente, nenhuma máquina é capaz de converter em trabalho 100% da energia que é fornecida. Então, esse conceito será explorado de forma mais aprofundada lá na aula de termodinâmica. Mas conforme a gente viu no exercício anterior, ele viola a lei da conservação da energia mecânica.
Agora, um carro abastecido com gasolina promove a queima desse combustível para gerar energia mecânica e movimentar suas rodas, beleza? Beleza. Entretanto, a maior parte da energia proveniente da combustão é perdida na forma de calor, na forma dos atritos entre seus componentes, na forma de som, né, aquele barulho também. Tudo isso faz dissipar a energia. O rendimento de uma máquina é definido como a razão entre a potência que eu utilizo efetivamente, né, aquela que foi convertida mesmo em trabalho, pela potência total fornecida. Quando eu faço essa divisão da potência útil com a potência total, isso vai me dar o rendimento. Qual é a unidade de rendimento? Essa daqui é uma das poucas grandezas físicas que não tem unidade. Então é uma grandeza, é uma grandeza que não tem unidade, é uma grandeza adimensional. Tá certo, meus heróis? Espero que vocês tenham gostado. Clica aí no joinha, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho, que logo logo a gente já vai gravar a continuação desse assunto, né, o assunto mecânica aí. Por enquanto, o trabalho de energia era isso que eu queria mostrar para vocês. Tá certo? Muito obrigado.